Tudo começa no hospital. E o clima é pesado desde o primeiro segundo. Sandra respira fundo. Olha para o marido. Depois, encara o irmão. A voz sai firme, mas por dentro, tudo treme. Lembrem-se. Eu só estou fazendo isso porque vocês me prometeram que iam parar de brigar. Celso desvia o olhar, visivelmente irritado. Pelo menos eu estou revoltado com razão. O Ernesto. O vilão revira os olhos, impaciente, e corta. Já vimos que isso não vai dar certo, Sandra. Tirar essa denúncia pode ser pior para você. De vítima, você pode virar alvo. E esse seu disfarce vai por água abaixo. Celso explode, nervoso. Não. Graças ao Túlio, a Sandra está viva. Ele teve compaixão, passou por cima de tudo para tentar te salvar. Você tem obrigação de salvá-lo também. Sandra encara o irmão. Sem piscar. O silêncio pesa. A única pessoa que tem a perder com essa história é você. Por isso, você vai ter que fazer uma coisa por mim. Celso se assusta. O quê? O que eu vou ter que fazer? Sandra se aproxima, baixa a voz. Na hora certa, você vai saber. Agora, vamos resolver isso. Pouco depois, todos se reúnem com Lauro, Túlio e Estela. Sandra muda o tom. Força o sotaque francês. Veste a máscara com perfeição. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao doutor pela postura profissional. E como prova da minha gratidão, eu e meu marido decidimos retirar a denúncia. Um choque percorre a sala. E mais, eu exijo que o Dr. Túlio seja recontratado. O silêncio é absoluto. Todos se entreolham, desconfiados. Ninguém ousa falar. Sandra, então, tenta encerrar. Bom, já que está tudo resolvido, imagino que eu já esteja liberada, não é? Antes que alguém responda, Túlio dá um passo à frente. A voz é firme. O olhar, cortante. Não. Ainda falta uma coisa. Sandra congela. Você precisa admitir que fez tudo isso de propósito. O ar fica pesado. O disfarce começa a rachar. Cantinho observa atento. E percebe um detalhe. Um detalhe pequeno, mas suficiente. Em segundos, Sandra é desmascarada diante de todos. Não há escapatória. Ela engole seco, baixa a cabeça, e faz a pior confissão da sua vida. Ali, na frente de todos. Mais tarde, sozinha, consumida pela revolta, Sandra se ajoelha diante do túmulo de Anastasia. As lágrimas caem. A voz sai carregada de ódio. Ela faz um juramento silencioso, mas mortal, contra Candinho. Enquanto isso, Flora garante a Zuma que falta apenas uma coisa para o processo de adoção de Samir ser concluído, e que o menino finalmente se torne seu filho. Mas Pureza começa a desconfiar. Ela percebe o que Zuma está aprontando, e decide agir, de forma genial, no momento certo, determinada a impedir que tudo vá adiante. Sandra força um sorriso, e veste, mais uma vez, o papel de vítima. Eu? Ora, claro que não. Sou uma pessoa pura, casta, sem maldade no coração. Jamais prejudicaria alguém por diversão. A mentira sai doce demais. Ensaiada demais. Estela cruza os braços, tomada pela irritação. Então me diz, o que você queria com tudo isso? O que você ganharia com essa farsa? Antes que Sandra responda, Candinho e Dita entram no local. Alertas. Que tá acontecendo aqui? Pergunta Candinho, desconfiado. O coração de Sandra dispara. Ela sente o chão fugir dos pés. Aquilo já não é mais uma conversa. É um escândalo prestes a explodir. Estela se vira para o casal, indignada. Acredita que a baronesa veio aqui tirar a denúncia. Depois que o Túlio salvou ela do pior. E mesmo assim, ela se recusa a admitir que fez tudo de propósito. Candinho se aproxima devagar. Observa Sandra dos pés à cabeça. Não carece nem explicar. Tá escrito na testa dela que isso é mentira. Sandra engole em seco. A voz sai dura. Você não sabe de nada dessa história. Túlio dá um passo à frente. Eu sei, sim. E se você não admitir agora, eu juro que vou procurar esse fotógrafo até o fim do mundo. E vou desmentir você.
Na frente de todo mundo. Ernesto perde o controle. Avança e se coloca diante de Sandra. Olha como você fala com a minha esposa, doutorzinho. Ou eu posso esquecer o que você fez por ela. E acabar com a sua alegria. O ambiente vira um caos. Vozes se sobrepõem. Acusações voam. Sandra começa a tremer. A pressão sufoca. De repente. Chega! O grito de Sandra ecoa. Todos se calam, assustados. Ela respira fundo. Os olhos marejados. A máscara, finalmente, cai. Tá bom. Eu admito. Fui eu. Um silêncio pesado toma o lugar. Eu contratei aquele fotógrafo. Para que ele nos flagrasse no momento certo. Agora. Vê se me deixa em paz. Stella se aproxima. Furiosa. Não. Ainda não. Ela encara Sandra de frente. Antes, você vai assumir o motivo. O que foi? Queria se separar do Túlio porque está apaixonada por ele? Sandra engole em seco. Claro que não. Eu sou apaixonada pelo meu marido. Então por quê? Insiste Stella. Sandra regala os olhos. O corpo paralisa. Nenhuma resposta sai. Candinho franze o senho. Peraí. Não foi a primeira vez que eu vi ela perto do Celso. Eu aposto que ela fez isso porque ele pediu. Ele, sim, tinha coisa para ganhar com isso. Celso se desespera. Não me mete no meio dessa história. Mas Candinho corta, sem sequer olhar para ele. Eu não tô falando com você. O clima pesa ainda mais. E Sandra percebe que já não tem mais para onde correr. Vamos, baronesa, conta a verdade. Foi o Celso que mandou você fazer isso? A pergunta cai como uma lâmina. Sandra sente o ar faltar. O coração dispara. Ela vira o rosto e encontra o olhar do irmão. Celso está pálido, assustado, quase implorando em silêncio. Não diga nada. Não diga meu nome. O corpo de Sandra começa a tremer. As mãos suam. A cabeça gira. Candinho dá mais um passo à frente, firme, paciente. Fala, mulher. A verdade sempre aparece. Sandra tenta respirar, mas não consegue. De repente, ela perde o controle. Sem dizer uma palavra. Se vira. E sai correndo. Sandra! Grita Ernesto. Candinho, Celso e Ernesto disparam atrás dela. Mas a vilã conhece bem os atalhos. Vira uma esquina. Outra. E some. Em poucos segundos, consegue despistá-los. Ofegante, entra às pressas no cemitério. Para. Escuta. Silêncio. Ninguém a seguiu. Sandra caminha entre os túmulos, ainda tremendo, até que congela. Diante dela, o túmulo de Anastasia. A raiva sobe como um fogo. Ela se aproxima, os olhos ardendo. A senhora tem um péssimo senso de humor. Acha mesmo que eu não sei que me salvou? Sandra ri, nervosa. Salvou, sim, claro que salvou. Porque queria que eu enlouquecesse ainda mais, não é? Ela se inclina, o rosto duro. Não foi coincidência o seu filho aparecer, muito menos fazer aquele escândalo todo. A senhora deve ter instruído ele de algum jeito. A voz endurece. Mas isso não vai ficar assim, titia. Ela respira fundo. E solta, venenosa. Suas joias já são minhas. A fábrica. A casa. Logo tudo será meu. Os olhos brilham de ódio. Mas agora eu quero mais. Muito mais. Sandra cerra os dentes. O Candinho vai pagar muito caro. Eu vou separar ele do Samir. Pra sempre. A voz sai fria. Nem que eu mesma tenha que levar o menino para um lugar onde ele nunca vai encontrar. Ela aponta para o túmulo. Pode anotar. Titia. Nada vai me fazer desistir. Sandra se afasta. Sem imaginar que Samir já está na mira de outra pessoa. Enquanto isso, uma entra no gabinete da juíza Flora, ansiosa. Então, doutora, a senhora me chamou para me dar boas notícias? Flora sorri. Segura. Eu diria que são notícias excelentes. Seu processo está bem adiantado. Muito em breve, Samir estará sob sua tutela. Uma abre um largo sorriso. Essa é a melhor notícia que eu poderia receber. Eu garanto que a senhora não vai se arrepender.
Mas a juíza mantém o tom sério. Ainda falta um detalhe. Um detalhe que pode fazer toda a diferença. O sorriso de Zuma desaparece. Claro. Sempre tem uma condição. Diga logo. Eu faço qualquer coisa pelo Samir. Flora responde, firme. Preciso da carteira de vacinação do menino. Será uma prova dos seus cuidados. Garantir a saúde dele. É mais do que uma prova de amor. Uma engole em seco. Por um segundo. Hesita. Carteira de vacinação. Claro. Não vai ser nenhum problema. Ela força um sorriso. Mas por dentro, o medo começa a crescer. Hoje mesmo eu trago para a senhora. Uma força um sorriso. Despede-se da juíza. E sai apressada. Assim que chega ao orfanato, o desespero toma conta. Eu não acredito nisso. Como eu pude esquecer das vacinas? Ela passa a mão pelos cabelos, aflita. Se a juíza descobrir, eu não só perco a guarda do Samir, como posso acabar atrás das grades? Negligência. O medo aperta o peito. De repente, uma voz surge atrás dela. Ah, mas quem diria, hein? Você, sem vacinar seus anjinhos. O coração de Zuma dispara. Ela se vira num sobressalto. Sandra! O que você tá fazendo aqui? Sem que nenhuma das duas perceba. Pureza surge mais afastada. Escondida. Observando tudo em silêncio. Ela tinha voltado apenas para pegar algumas coisas. Mas decide ficar. Sandra cruza os braços, exausta. Os olhos ainda carregados de ódio. A princípio, eu vim me esconder. Não é só você que teve um dia ruim. Eu tive que desarmar uma armadilha. Só por causa da pressão do Candinho. Uma revira os olhos. E o que eu tenho a ver com isso? Sandra dá um meio sorriso. Bom, eu escutei você falando sozinha. Pelo que parece, você quer adotar o Samir, não é? Uma dá de ombros, defensiva. Isso não te interessa. É um assunto meu. Talvez interesse. Rebate Sandra. Porque eu também escutei outra coisa. Que você pode perder tudo. Por causa da vacinação. Uma congela. E eu posso te ajudar. Pureza arregala os olhos. Atenta. Uma encara Sandra, desconfiada. O quê? Você, me ajudar? Por quê? Sandra se aproxima, a voz baixa, venenosa. Porque eu também quero me vingar do Candinho. Porque eu quero ver ele chorando. Pela ausência do filho. E porque eu prefiro que você vença. Do que continuar assistindo à felicidade dele. O silêncio pesa. Uma pensa por alguns segundos. E então, sorri. Eu sempre soube que nossas brigas eram inúteis. No fundo, a gente quer a mesma coisa. Ela estende a mão. Eu aceito a sua proposta. Juntas. Vamos acabar com a felicidade do Candinho. As duas selam o acordo. Sem notar que Pureza ouviu tudo. A menina se afasta devagar. Os olhos cheios de decisão. Eu disse que ia dar o troco da Zuma. Mais tarde. Celso caminha pela praça. Distraído. Quando avista Estela e Túlio. Os dois comemoram a volta do médico ao hospital. Riem. Felizes. Celso tenta agir normalmente. Mas o peito aperta. O sorriso morre. Ele vê Estela beijar Túlio. A cena dói mais do que ele esperava. Mesmo assim, passa por eles. Cumprimenta com educação. Força um aceno. E segue o seu caminho. Carregando uma tristeza profunda. Que ele já não consegue esconder. Momentos depois. Celso vai até a casa de Sandra. O coração pesado. A cabeça confusa. Ao se aproximar, ele tem a nítida impressão de ver alguém entrando ali. Uma silhueta pequena. Rápida demais. Sandra abre a porta, nervosa. O que você tá fazendo aqui? Veio me atazanar com aquela história de novo? Celso a interrompe, desconfiado. Você tá sozinha? Eu tive a impressão de ver alguém aqui. Uma criança. Sandra solta uma risada forçada. Tá imaginando coisa. Não tem ninguém aqui além de mim. Celso entra devagar. Olha ao redor. Eu acho que não te agradeci direito. Por ter salvado a minha vida. Sandra o encara. Fria. E isso significa o quê? Tá querendo me pedir alguma coisa? Se for, é melhor falar logo. Sem que eles percebam.
Pureza surge mais ao fundo, escondida, observando cada palavra. Celso respira fundo. Eu quero que você cancele a denúncia. Eu quero ver aquele doutorzinho ir embora da cidade. Eu não aguento mais ver ele com a Estela. Sandra começa a rir. Você só pode estar brincando comigo. Foi você que me obrigou, que pesou minha consciência, para eu tirar a denúncia. Ela cruza os braços. Eu cansei de salvar a sua pele, Celso. Ele tenta insistir, mas algo em cima da mesa chama sua atenção. Celso se aproxima, pega o objeto, franze a testa. Mas o que é isso? Ele lê em voz alta, chocado. Um cartão de vacinação. No nome do Samir, levanta o olhar, desconfiado. O que você tá aprontando? Pureza prende a respiração. Sandra arranca o papel da mão dele. Isso não te interessa. É um assunto meu. Não basta o escândalo de hoje? Insiste Celso. O que você quer com isso? Sandra se irrita. Por sua culpa, vale dizer. Agora sai da minha casa. Antes que eu chame o meu marido. Celso recua. Vai embora. Mas com a pulga atrás da orelha. No dia seguinte, Sandra caminha pelas ruas da cidade. O passo inquieto. De repente, sente um arrepio. Ela olha para trás. Nada. Continua andando. Mais rápido. Olha de novo. Ninguém. O coração dispara. Ela apressa o passo, até chegar ao orfanato. Respira aliviada. Uma surge, aflita. Ai, graças a Deus. A juíza tá quase chegando. Sandra sorri, confiante. Consegui. Sim. Eu te disse. Meu talento para forjar documentos nunca falha. Antes que termine a frase, uma voz corta o ar. E por que você iria querer falsificar um documento? As duas congelam. Viraram-se devagar. E dão de cara com Pureza. Candinho. E Samir. O choque é imediato. Uma engole em seco. O que vocês estão fazendo aqui? Candinho cruza os braços. O olhar sério. A gente veio saber. Que história é essa? De documento falso? O clima pesa. E Sandra percebe que, mais uma vez, o cerco está se fechando. Isso não é importante agora. Que história é essa de documento? Sandra ergue o queixo. Assume o tom frio da baronesa. Força a calma. Isso é um assunto particular. Bom, eu já vou indo. Ela tenta se retirar. Mas, nesse exato momento, a porta se abre. A juíza Flora entra na sala. O sangue de Sandra gela. Sem pensar, ela se esconde atrás de Zuma, sentindo o clima pesado que se forma ali. Flora observa todos, desconfiada. Está acontecendo alguma coisa? Zuma força um sorriso amarelo. Acho melhor a gente conversar em outra sala. Mas antes que consiga reagir, Samir se aproxima. Rápido. Atento. Ele puxa o documento das mãos de Zuma. O que é isso? O menino arregala os olhos. Tem o meu nome. Uma e Sandra se entreolham, apavoradas. Flora tenta manter a calma. É claro, querido. Essa é a sua carteira de vacinação. Foi um documento que eu pedi a Zuma. Samir franze a testa. Vacinação? Mas eu nunca me vacinei. O silêncio cai como uma bomba. A boca da juíza se abre, incrédula. O quê? Como assim? Candinho fica pálido. Vira-se lentamente para Sandra. Que história é essa, baronesa? Cê tava ajudando a Zuma a enganar a lei? O olhar dele se endurece. Você só sabe fazer isso. Mentir. Fingir. Viver de farsa. Ele se vira, desesperado. Pureza. Essas duas iam enganar a gente. Pra tomar o Samir de mim. Zuma explode. Cala a boca. Sai da minha casa agora. Ela tenta empurrar Pureza para fora. Sandra, desesperada, tenta falar. Não é isso. Vocês estão entendendo tudo errado. Mas já é tarde. A confusão toma conta da sala. Flora observa tudo, atonita. E, em segundos, entende a verdade. Você tentou me manipular. A juíza respira fundo, firme. E a senhora também, baronesa. Ela endireita a postura. As duas irão comigo à delegacia.
Isso é falsificação de documentos. Uma grita. Sandra tenta resistir. Inútil. Candinho encara Sandra com desprezo. A partir de hoje, eu vou ficar com os 2 olhos bem abertos em você, do outro lado da cidade. Sem imaginar o caos que se espalha, Olímpia acaba beijando Rangel, sem saber que ele é, na verdade, Margarida. Em outro canto, Picolé prepara uma serenata para Maria Pureza. Encanta uns. Irrita profundamente Anacleta. E, no meio da música, o rapaz percebe que quanto mais tenta se aproximar do futuro sogro, mais distante ele fica. Enquanto isso, Ide recebe uma intimação. O coração aperta. Ela sabe, mesmo sendo vítima das circunstâncias, mesmo tendo sofrido, aos olhos de todos, ela continuará sendo vista como a vilã. E agora? Fica a pergunta. Que nota você acha que Pureza merece? Por ter revelado para o Candinho todo o plano sujo da Zuma e da Sandra? Foi coragem? Foi justiça? Ou apenas o começo de algo ainda maior? Escreva sua nota nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela. A sua participação faz toda a diferença.